Bom, a gente vai agora para mais uma entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a Feira de Literatura Piauiense, que é a Felipe, né? O nome da feira começa nessa sexta-feira e vai até o domingo. Para isso, a gente vai conversar aqui com o professor Wellington Soares, que é professor e também organizador. Professor, seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, Cintia, é um prazer. Prazer todo nosso. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns por essa iniciativa. É um evento extremamente importante para toda a sociedade. A gente tem que incentivar essa cultura da leitura, da escrita. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse evento. É a Feira de Literatura Piauiense Felipe. É a Felipe, né? É uma feira focada só na literatura piauiense. Eu organizei boa parte das feiras literárias no estado, a começar pelo Salip, né? Organizei feiras também no interior e resolvi, junto agora com a ALT, que é a Academia de Letras de Teresina, focarmos na literatura piauiense. Ou seja, é importante nós criarmos o saudável hábito da leitura, mas é preciso que os piauienses conheçam melhor a nossa literatura. Ou seja, é uma forma de nós nos identificarmos. E a gente observa que a literatura piauiense, ela vem sendo secundarizada. Até mesmo nas escolas, não sei se você tem filho ou sobrinho nas escolas, observe que elas adotam lista de livros, mas não aparecem os autores piauienses. Exatamente. Então tem alguma coisa errada. Nós precisamos mudar isso daí rapidamente. Porque antigamente se falava que as escolas não adotavam porque não haviam livros de autores piauienses. Hoje nós temos em abundância, em todas as áreas. Então o que é que está faltando? Livros com bom conteúdo, com bom projeto gráfico, né? Livros ganhando prêmios lá fora. E o que é que está acontecendo? Que as nossas escolas, os nossos leitores não estão consumindo a nossa literatura. A gente sabe que o próprio município compra livros de fora e a gente tem esse material aqui à disposição, não é isso? E falando aqui da feira, começa nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira, amanhã, vai até o domingo com uma programação vasta, não é? Nós vamos ter contação de histórias, nós vamos ter mesas redondas, nós vamos ter palestra, nós vamos ter shows musicais, não é? Ou seja, nós temos um pé no público adulto, mas também nós temos um pé o quê? Na criançada. É criar o hábito da leitura desde cedo. E nós, nesta primeira edição, estamos homenageando dois importantes autores piauienses. Um é o Gerrego de Carvalho, que você sabe que é considerado um dos maiores escritores, não só da literatura piauiense, mas da literatura em língua portuguesa. E temos também a Márcia Evelim, que é dessa nova geração, não é? Que aí ela foca mais a literatura infanto-juvenil. Então vai ser um grande evento, tá certo? Focada só na literatura piauiense. Os artistas também são do Piauí. Ou seja, nós queremos também a valorização genuinamente piauiense. Por exemplo, nós vamos ter como atrações musicais, na primeira noite a Naira Lima, na segunda a Jamile Já, e vamos ter no último dia o Gonzaga Lu à noite. Mas naquele intervalo de meio-dia, nós sempre vamos ter também atrações artísticas. Vamos ter a literatura de cordel, tá certo? Os nossos repentistas, que é uma coisa também genuinamente piauiense. A feira será realizada no Shopping Riverside. No Shopping Riverside, exatamente, de 10 da manhã até as 10 da noite. Aí vai ter essa solenidade de abertura, né? Que inclusive amanhã, se eu não me engano, amanhã, às 10 horas, estamos convidando todo mundo, convidamos várias entidades ligadas ao livro, a Academia Piauiense de Letras, o Conselho Estadual de Educação, as outras feiras literárias, não é? O nosso secretário de Educação, o secretário municipal de Educação estadual, os reitores das nossas universidades. Cíntia, na realidade nós temos que fazer um mutirão, é tornarmos o nosso estado um estado leitor. Você fala em mutirão, eu acho extremamente interessante as escolas levarem os alunos. Exatamente. As turmas, as instituições reunirem as crianças e levarem essas crianças, colocarem esse mundinho mais perto deles. O que acontece? Hoje em dia, com essa questão da rede social, está muito difícil um livro competir com o celular. As crianças já acordam com o celular, vão dormir com o celular na mão. Inclusive, as próprias escolas estão incentivando essa questão do próprio celular. Hoje em dia não mandam mais nem a tarefinha. Eu estava até comentando aqui com os colegas, não estão mandando mais nem a tarefinha na agenda. Tudo é no celular. Então, é uma geração que precisa desse cuidado especial se a gente quiser continuar com essa tradição da leitura, né? Na realidade, nós temos que combinar as duas coisas, né? Porque elas não se opõem. Sim, sim. Tá certo? Ou seja, através até mesmo do celular, das redes sociais, dá para se divulgar, vamos dizer, os livros, né? Eu acabei de lançar um livro infantil, não sei se você tomou conhecimento. Você podia ter tirado pra gente. Tá certo? Mimi é cachorrinha, não é? É um livro muito bacana.
eu tenho aproveitado também para lançar em cidades do interior, o fascínio pelo livro nunca vai acabar. Uma coisa é você ler no celular, outra coisa é você pegar o livro impresso. O cheiro do livro, tá certo? É inigualável. Você acha que esse fascínio não vai acabar se a gente continuar do jeito que está, se a gente não não acaba, fizer alguma tá coisa? certo? Não acaba. De forma nenhuma. Diziam antigamente, com que o surgimento da TV iria acabar o rádio. Está aí o rádio aí, em pleno vapor. Então não acaba, são formas complementares. Eu fico preocupada porque, assim, hoje em dia a gente não vê os pais estimulando, incentivando a leitura. Eu lembro quando eu era criança, meus pais, minha mãe, principalmente, deitava comigo para ler um livro. E eu peco nisso hoje. Eu não deito com meu filho e leio aquele livro. Às vezes eu percebo até que ele tem aquela certa preguiça. A gente começa a ler o livro, o menino dorme. Mas daí passa tudo por onde? Pelos pais, pela escola, por todos nós. O trabalho conjunto, né? É aquilo que eu te falei, porque eu sou professor de literatura e eu sempre incentivei o hábito da leitura. Quem foi meu aluno, se não se tornou leitor, é porque não quis. Mas eu sempre, pra você ter uma ideia, sabe qual foi a primeira atividade que eu criei numa escola? Foi um clube de leitura, tá certo? O aluno tinha uma carteirinha, tinha um acervo bibliográfico, ele tinha uma semana para ler, se ele não lesse, ele pegava mais uma semana. Depois eu criei uma locadora de livros, olha que coisa doida. Você tem locadora de carro, tem locadora de roupa, antigamente tinha CD, tinha DVD, livro. Como se fosse uma biblioteca. A locadora mesmo, a diária era 20 centavos que nós cobrávamos, para você ter uma ideia. Então, com 5 dias você dava conta disso daí. Depois nós partimos para a criação do Salip. Eu, professor Sinés, professor Luiz Romero e professor Nilson Ferreira. E as feiras depois se espalharam. Mas eu sonho ainda que um dia chegar na escola, tá entendendo? Desde o porteiro, tá certo? A zeladora, a direção da escola, os professores, os alunos e os pais, sobretudo. Os pais têm que dar exemplo, tá certo? E não ver, vamos dizer, o livro como gasto, mas ver como investimento. Pra você ter uma ideia, nesse último Enem de 2021, a prova hoje que está praticamente garantida a entrada ou não do aluno no ensino superior é a redação. Sabe quantos tiraram a nota máxima de 1000 pontos? 10. No Brasil inteiro, olha lá. Isso daí foram mais de 3 milhões de concorrentes. Ou seja, demonstra uma deficiência gravíssima. Totalmente, gravíssima, tá certo? Em termos de leitura, em termos, sabe de quê? De interpretação de texto. Então, o Enem peca nisso, porque o Enem não cobra uma lista de livros. Você lembra que antigamente nós tínhamos vestibulares isolados. A Federal fazia o seu vestibular, a UES fazia, o IFE fazia, e cada uma adotava uma lista de livros. Hoje não tem, tá certo, a lista de livros. Então o aluno fica atirando, tá certo, sem direção. Então precisamos disso daí. Foi apresentado um projeto na Assembleia, foi aprovado por unanimidade, tornando obrigatório a adoção de livros de autores piauienses nas nossas escolas. Só que até hoje, vamos dizer, não se viabilizou, não tornou-se realidade, né? E a feira vem com esse propósito. O tema da nossa feira é uma literatura que dá gosto de ler. Quer dizer, o piauiense, a nossa literatura que nós estamos produzindo aqui, não deixa de ver a nenhuma literatura fora. Nós temos grandes escritores, nós temos Torquato Neto, nós temos Mário Faustino, nós temos Gadobal, nós temos Algerino de Carvalho, nós temos Assis Brasil, nós temos uma geração aí sensacional. Você pega o Nathan Souza aí na poesia, está ganhando todos os prêmios literários. Você tem um Tiago E, você tem uma Dani Marques, você tem uma Fernanda Paes, você tem uma Sérgia A. Então é impressionante como a literatura piauiense está se renovando com bons escritores. Professor, você disse que o tema é a literatura que dá gosto de ler. Qual é a literatura que dá gosto de ler? Eu pergunto para a gente arrumar uma forma de incentivar as nossas crianças. Por exemplo, eu tenho uma criança, qual é o tipo de livro que é mais atrativo, que pode dar gosto para essa criança de ler, criar esse hábito? Olha, eu queria que a gente aproveitasse a oportunidade também para dar dicas de como a gente começar. Se quem está assistindo a gente ainda não tem esse hábito de incentivar os filhos, ou a gente mesmo de ler, como que a gente pode começar? Olha, se a criança é começar pela literatura infantil. E se for o caso, pode começar pela... Muito ilustrativo, muitos desenhos. Porque o livro infantil, ele combina as duas coisas, a linguagem verbal e a linguagem visual. Criança gosta de, tá certo, de ilustrações. Colorido. Colorido. Então, esse meu livro, Mimi, a Cachorrinha, tá certo? Eu convidei o Irineu Santiago, tá certo, para ilustrar. O texto deve ser curto,
Então, começar por uma dica que eu dou, comece por Mimi, a cachorrinha, não é? Agora, se for, por exemplo, um adolescente, ele pode começar a ler por Ulisses Entre Amor e a Morte, que é do Jorge Henrique de Carvalho. Quando eu entro em sala de aula, eu sou professor de terceiro e pré-vestibular, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: eu estou aqui com 2 objetivos. Primeiro, levá-los ao ensino superior, e todos vocês vão chegar lá. Segundo, torná-los leitores, o que é uma tarefa mais difícil. Então, certa vez, tá certo, numa determinada escola, a minha primeira aula é para falar da importância da leitura. Terminei a aula, um aluno chegou e falou assim para mim: professor, eu quero lhe falar uma coisa. Eu digo: o que é que é? Mas eu estou envergonhado. Eu digo: mas fala, estamos só nós dois. Eu nunca li um livro inteiro na minha vida. Só que eu olhei para a farda dele, ele era aluno do Diocesano. Eu já lecionei no Diocesano e sei que é uma boa escola e que cobra livros. Como é que você fazia para você sair nas provas? Professor, é que eu fico com mais vergonha ainda. Pescava. Tá certo? E como é que é? Não. Professor, eu chegava para um colega que tinha lido e perguntava: você já leu o livro? Já. Me conta a história. Ele me contava. Chegava para outro: você já leu o livro? Leio. Tá certo? Me conta a história. Perguntava a uns 5, no final sabia a história melhor do que todos eles. Mas, professor, eu quero mudar. Eu quero me tornar um leitor. Por onde eu começo? Essa pergunta que você está me fazendo agora. De começo por Ulisses Entre o Amor e a Morte, de Jorge Henrique de Carvalho. Tá certo? E esse menino fez vestibular, passou para medicina. 3 anos depois nós voltamos a nos encontrar na Praça Rio Branco. Ele todo de jalecozinho branco, veio em minha direção, me deu um abraço e disse: tá certo, para mim, obrigado. Ele só falou isso daí, obrigado. E eu entendi tudo. Aquele menino tinha se tornado um leitor. Me arrepiei, você é todo orgulhoso contando essa história, né? Eu tenho cada história maravilhosa de sala de aula. Seu livro é vendido onde, professor? Olha, eu boto nas livrarias, tem na Entre Livros, tem na Anchieta, tem na Universitária. Ou seja, nós melhoramos muito. Não sei se você lembra, Cíntia, mas antigamente as nossas livrarias elas eram muito acanhadas. Elas eram muito mais papelarias do que livrarias. Hoje essa realidade mudou depois do Salip. Então nós temos boas livrarias em Teresina. Tá, e tem uma quantidade assim mínima para ler um livro, tipo um livro por mês, ou aí depende muito? O ideal é que se leia um livro por mês, tá certo? Eu leio geralmente 4 livros por mês, eu leio um livro por semana, e não estou lendo pouco, mas a média do brasileiro é uma média muito baixa. O brasileiro lê 4 livros por ano. 4 por ano. Por ano. A gente então, vê em países de primeiro mundo. Nós estamos tomando goleada. É pior do que aquele 7-1 que nós apanhamos da Alemanha. Então nós apanhamos dos alemães, dos franceses, dos norte-americanos, aqui dos argentinos, dos chilenos, dos cubanos. Estamos apanhando feio. E é justamente por isso daí. Falta incentivo que para a leitura. Os nossos governos, municipal, estadual e federal, têm que investir mais na cultura. Tá certo. Então, só para a gente reforçar mais essa questão da feira, a Feira de Literatura Piauiense Felipe, que tem o tema Uma Literatura que dá gosto de ler, começa amanhã, sexta-feira, e vai até o domingo, será realizado no Shopping Riverside. Das 10 às 10 da noite. Das 10 da manhã às 10 da noite. Muitas atrações. O que vai ter para as pessoas que estão? Muitas atrações, tá certo? Contação de história, venda de livros, mesas redondas, shows. Ou seja, tá entendendo? Vai ser um ambiente para se respirar cultura. Isso significa dizer que Teresina, nesses 3 dias, se torna a capital do livro, tá certo? Do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Um evento totalmente gratuito, vale a pena. Totalmente gratuito. Lá vai haver venda de livros também. Venda de livros. Tá? Agora, focado só o quê? Literaturas piauienses, os autores piauienses. Cíntia, você tem uma ideia? Autor piauiense, quando faz uma tiragem de livro, está fazendo de 200 exemplares, 500 exemplares. Autor piauiense que faz tiragem de 1000 exemplares já é considerado best-seller, pelo amor de Deus. É uma tiragem muito pequena. A população de Teresina, nós chegamos a quase 1 milhão de habitantes. No Piauí, nós já ultrapassamos mais de 3 milhões, tá certo? De habitantes. Então, é uma gotinha. Então nós precisamos melhorar isso daí. De que maneira? Os piauienses consumindo mais a sua literatura. Porque se nós não valorizarmos a nossa literatura, quem o fará por nós? É verdade, incentivar as escolas, incentivar as escolas públicas, particulares e municipais. Tá ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Eu queria deixar aberto o espaço aí para você fazer um último convite aí para a população. Então, convidar todos os teresinenses, os piauienses de um modo geral, tá certo? Que visitem a nossa Feira da Literatura Piauiense.
Nós vamos abrir amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã e vamos até domingo, tá certo? Nesse horário aí, de 10 da manhã às 10 da noite, com muitas atrações, com uma programação vasta, falando de Jorge Henrique de Carvalho, de Márcia Velin, tá certo? Vamos falar também de Assis Brasil, vamos falar de como se cria o hábito da leitura nas pessoas, estratégias, porque você sabe que existem várias estratégias, como despertar o hábito, tá certo, da leitura. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista, sucesso para você. E eu quero reforçar aqui também, é um evento genuinamente piauiense, teremos muitos artistas, autores, escritores e também teremos a participação nesse evento do cartunista JA, do Sistema O Dia de Comunicação, também estará lá marcando presença, então estão todos convidados. A Feira de Literatura Piauiense começa... Leleco, tá certo? A turma do Leleco. Vamos ter... Tá certo? O Chagas Valles e a Thalita Turma do Leleco é o Palhaço Leleco, né? É, o Palhaço Leleco. Vamos ter o Grupo Cafundó também. Então, muitas atrações. Então, um evento perfeito para levar a criançada também. Para a criançada, exatamente. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.